Vou começar a gravação agora. Técnica da linearidade e OPQ para a gente fechar os 200 pontos na competência 3. Vamos embora. Confirmem para mim como é que está o áudio. Tá, beleza. Obrigado, Samuel. Vamos embora então. Vou começar com linearidade e para esse começo eu vou usar uma informação. Todo o conteúdo, na verdade, não é só informação. Todo o conteúdo que eu vou usar agora é um conteúdo que foi base do treinamento que eu fiz com a equipe de correção. Estou aqui até voltando nos meus documentos com a equipe para lembrar exatamente como foi e fazer igualzinho com vocês, que foi muito certeiro. Tanto o exemplo quanto a explicação, acho que foi muito didático e vai ajudar muitos alunos que estão com dificuldade em argumentação. Então vamos começar. Técnicas de argumentação do 30 linhas. A argumentação tem a ver com competência 3, então se você está perdendo pontos por conta de falta de desdobramento, essa é a aula para você. Se você está perdendo por projeto de texto, não vai servir tanto, porque são coisas diferentes. Pode ser que ajude, no final das contas, é tudo competência 3, mas hoje o foco maior é naqueles comentários que você recebe de falta de desdobramento, buraco argumentativo. Então, a aula hoje é mais voltada para isso, tá? Buraco argumentativo ou falta de desdobramento. Se você recebe esses dois tipos de informação nas suas correções, então essa realmente é a aula para você. Primeiro eu vou começar com a técnica da linearidade, porque ela é a base da nossa técnica de argumentação. O começo de tudo é isso aqui. O que significa, primeiramente, né? Vamos saber o que significa linearidade. Linearidade significa uma argumentação que seja em linha reta. A argumentação em linha reta. Eu gosto muito de usar letras para tudo ficar muito mais didático. Então, essa linha reta para mim, em termos de alfabeto de letras, seria entregar uma informação A, depois de A, B, depois C, depois D. Se tiver mais desdobramentos, é F, G, H, I, J, tá? Por que eu estou falando isso? Às vezes, você vai se ligar no que eu estou falando. Às vezes você está começando a falar, a discutir um problema, só que você fez uma lista gigantesca antes. Então você tem lá 15 informações importantes sobre planejamento familiar no Brasil. Que inclusive foi o tema da semana passada que eu já coloquei na plataforma, tá? Aí você separou 15 informações para discutir no D1. Dessas 15, tu vai ter que selecionar umas 4, 5 mais importantes. E aí qual o problema? Ana Mona Lisa, tem muitas situações em que você acha que todas as informações são importantes. E realmente, se você chegou até elas, é porque elas são importantes. Mas algumas coisas definem uma informação melhor do que a outra. Por exemplo, a sua tese é X. Então, tem algumas informações que vão combinar mais com X do que com Y. Então, a tua proposta de intervenção, algumas informações vão facilitar mais para você chegar na proposta de intervenção, algumas informações vão facilitar mais para o teu repertório. Das 15, não são as 15 que são boas para tese X e repertório X. Das 15, a gente vai chegar em 5. Das 5, eu quero 4. Por que eu quero 4? 4 desdobramentos mais repertório, de novo, 4 desdobramentos A, B, C, D. 4 desdobramentos mais...
deixa eu colocar completo, desdobramentos, mais um repertório é o suficiente para você me convencer. Se tu precisou de mais do que isso, é porque talvez você não esteja sendo direto, talvez você não esteja seguindo uma linearidade, ou talvez você esteja querendo filosofar demais. Naturalmente, o nosso aluno, quando chega num nível muito alto, ele quer entregar mais do que 4. Ele quer entregar 5 desdobramentos, 6 desdobramentos. Mas a questão é, será que é necessário? Será que eu realmente preciso perder esse tempo para acrescentar mais 2 desdobramentos? Eu ainda fico com a minha tese de que ABC é mais do que suficiente se você usa repertório. Aí, de novo, se você usa repertório, caso você esteja escrevendo um desenvolvimento em que você não está usando o repertório, vale a pena você chegar até a letra E, A, B, C, D, E, ou seja, sai de 4 e vai para 5 desdobramentos. Lembra das 15 informações boas que você tinha? De 15, você vai chegar sempre em 5. Se de 5 você decidir colocar um repertório, 4 talvez já sejam suficientes. Até agora, deu para entender a ideia do que é linearidade, pelo menos nessa estrutura, quantos desdobramentos, porque a ideia da linearidade eu vou explicar ainda, tá? Eu só estou aqui definindo com vocês o que é esse esquema de números de desdobramentos para a gente considerar que é razoável a sua argumentação, ou suficiente. Então, anota isso, por favor. É mais importante a ligação entre as informações do que elas em si. Por exemplo, você tem uma informação muito boa, só que ela não se conecta com a próxima e nem com a anterior. Não adianta colocar. Mas você tem, às vezes, uma informação meio óbvia, meio simplesinha, meio boba, que se conecta perfeito com o que veio antes e perfeito com o que vem depois. Porra, é essa, velho. É aquele exemplo bem bobo, a exemplo de carteira de trabalho, que você não colocou porque achava que era muito simples. Porra, bobeira, bobeira. Cola nisso aqui, tá bom? Então, linha reta, A, B, C, D, sem dar saltos, sempre privilegiando o quê? A ligação entre as informações, do que exatamente a informação em si. Vamos a um exemplo? Posso ir a um exemplo, por favor? Sim ou não? Olha a primeira informação que eu falo aqui, ó, tabu. Se ligou? Tabu. Depois de tabu, veio Michel Foucault. Michel Foucault. Depois de tabu, Michel Foucault. Aí, depois de Michel Foucault, qual foi? Primeiro que tabu é explicado por Michel Foucault, não é isso? Por isso que eu coloquei ele logo depois. Olha a linearidade. Apresentei o problema do tabu. Quem é que discute tabu? Michel Foucault. Então tem que estar linear. Logo depois disso tem que ter Michel Foucault. Aí, saindo de Michel Foucault, ele fala o seguinte, que o discurso ou é proibido ou é evitado. Então eu vou seguir a partir dessa ideia de proibição ou de evitar algum discurso. Aí eu sigo e falo que as famílias e as escolas proíbem ou evitam. Beleza? Olha como eu estou seguindo tudo linear bonitinho. Uma informação está deixando para a próxima. Falei do debate porque é o discurso que não é debatido. Sexo e sexualidade seria o tema, né? Agora eu sigo para mais desdobramentos. Depois de famílias e escolas, dizendo que elas proíbem e evitam, qual seria o problema? Aí eu vou e explico. Visto que... Aí continuo. Para se discutir temas polêmicos, é preciso confrontar ideias conservadoras e historicamente consolidadas. Aí veja só,
Comecei a minha argumentação com A, viu? Aqui A. Logo depois, eu entreguei o repertório, que eu não vou contar como parte dos desdobramentos da linearidade. Vou contar só como a explicação do tabu. Depois do repertório, eu fui para B. Falei que famílias e escolas evitam ou proíbem, o que concorda com Michel Foucault, que já tinha concordado com o argumento A. Olha como tá linear isso, velho. Simples pra caralho. Muito simples, mas super linear. De A eu fui para repertório, do repertório eu fui para B. Aí agora, depois de falar que as famílias e escolas evitam, eu fui para o desdobramento C. Por quê? Olha a pergunta. Por que elas evitam? Porque para você discutir um tema polêmico como esse, é preciso que você confronte ideias conservadoras e historicamente consolidadas. Quando eu digo conservadoras e historicamente consolidadas, é a explicação do porquê eles evitam. Michel Foucault já tinha entregado essa informação, pô. A gente evita ou proíbe porque causa o quê? Constrangimento. Se eu quisesse, eu poderia ter reforçado a ideia do constrangimento e tal, papapá. Mas não precisa, porque eu já tinha dito isso no repertório, concorda? Então eu entreguei A, repertório, o repertório se liga com B, B se liga com A logo em seguida, e agora eu fecho com uma consequência, D. Por consequência, qual é o impacto que isso vai ter na sociedade? Por consequências, jovens não são educados de forma plena. Tá vendo? Pronto. Simples. Informações simples. Isso aqui, galera, é o básico, tá ligado? É uma argumentação em que eu talvez não tivesse tantas informações interessantes, então eu apostaria tudo na linearidade para deixar claro o que eu estou falando. Aí ele encerra com um fechamento interventivo. Olha aqui, ó. Mais campanhas que envolvam tanto os pais quanto alunos para esse tema polêmico. Se eu quiser, galera, eu posso considerar que esse fechamento é um desdobramento E. Só que como é fechamento interventivo e basicamente ele só está resumindo essa ideia do debate, porque a campanha se relaciona com o debate, concorda? Olha como o texto é simples pra caramba e está hiperconectado, super linear. Olha a ideia da campanha, onde é que ela estava? A ideia da campanha é o debate. Cadê o debate? Aqui o debate. Ó. Olha aqui o debate. Debate, então fecha com campanha. Pais e alunos têm que estudar, velho, sobre sexo e sexualidade. Pais e alunos têm que ser conscientizados. Por que eu falei pais e alunos? Porque os jovens é que vão sofrer as consequências, porque não vão ser educados. E lá em cima eu falei de famílias. Então veja, a linearidade não ajuda apenas nos desdobramentos, no desenvolvimento das ideias. Ela também, quando você faz ela bem casadinha, bem integrada, ela ajuda também no projeto. Você começa a tomar escolhas mais adequadas ao seu projeto só por você estar seguindo uma linearidade. Beleza, meus amores? Esse aqui é o exemplo que eu separei para a gente hoje, para retomar essa ideia de linearidade. Aqui estão os 4 desdobramentos mais repertório. Eu poderia considerar isso aqui como desdobramento E, mas não vou considerar, vou realmente só considerar ABCD mais repertório. Para realmente mostrar a vocês que eu já tinha convencido, com o fechamento ficou ainda mais evidente e ainda mais bonito, até pelo projeto. Ficou claro isso, meus amores? Entendemos tudo?
Quem é de print, tira print. Quem é de copiar, tira print para depois copiar. Vou agora para a técnica OPQ. Técnica OPQ já foi linearidade, agora a técnica OPQ. A técnica OPQ consiste em 3 perguntas. E, de novo, é uma técnica para preencher buracos. É uma técnica muito mais para desdobramentos do que para projeto de texto. Tá? Então, técnica. Deixa eu apagar aqui. Técnica perfeita para criar um roteiro base da argumentação. O que significaria um roteiro base? Roteiro base é aquilo que é fundamental. Tipo, o que não pode faltar? Você vai entregar com essa técnica. E para a gente é o que acontece, por que acontece e quem sofre mais. Pronto. Se você tiver essas 3 respostas, você tem uma base muito boa. E às vezes só essa base já é o suficiente. Deixa eu só alertar para algumas coisas, tá? Essa parte de OPQ é mais rápida que linearidade. Para mim, muito mais rápida. Talvez demore só porque eu vou também escrever outro texto aqui ao vivo com vocês, tá bom? Vamos lá. Não vou escrever o texto não, na verdade. Eu só vou mostrar as respostas e vocês vão, obviamente, pensar como é que seria isso na prática, né? Dentro de um parágrafo. O que acontece? Chamo a atenção de vocês para um detalhe que às vezes os alunos vacilam. Que essa pergunta, o que acontece, não é a tese. Então, não é meramente a tese de novo. Então, não é tópico frasal. O que acontece não é tópico frasal. Pode servir como tópico frasal, mas pode servir como? Mas pode servir como? De novo, então. O que acontece? Não é mera tese de novo, portanto, não é tópico frasal, mas pode servir como? Por exemplo, muitos alunos do 30 linhas gostam de fazer negligência estatal. Beleza. Aí como é que começa o desenvolvimento? Nessa perspectiva, desenvolvimento 1, tá? Nessa perspectiva, vale destacar a falha estatal em promover igualdade. Ponto. Para mim, é um tópico frasal que funciona, mas é muito simples. Por exemplo, eu não sei exatamente em qual setor o Estado está errando. Ele está errando na legislação, na execução da legislação, na fiscalização dessa legislação? Exatamente onde ele está errando? Em qual setor da vida em sociedade? É cidadania? É educação? É saúde? É meio ambiente? Exatamente em quê? Onde? Como ele está errando? Essas questões, o tópico frasal simples não consegue entregar. Então, o que eu criei? Uma pergunta que entrega mais. O que acontece vai entregar o contexto do que acontece. Então, por exemplo, se o problema é negligência estatal, eu quero saber exatamente o contexto dessa negligência. O Estado cria leis, mas essas leis não são executadas e não são executadas por causa de um X. Pronto, beleza. Você criou o contexto. Esse contexto vai ser o início da sua argumentação. Então, é um misto de tópico frasal já com porrada, entendeu? Você ganha aí um período maior para iniciar o parágrafo de modo mais robusto, entendeu? Não aquela frasezinha de uma linha e meia. Você ganha aí duas linhas e meia, já na porrada. Já abre o parágrafo com os 2 pés na porta, tá ligado? É um misto de tópico frasal já com porrada. Quando você for responder o porquê, é mais porrada ainda, velho. E quando você respondeu quem sofre mais, aí você causa um impacto.
Aqui é o momento do impacto, que o corretor fala, caralho, é mesmo, bicho, ó, puta merda, nunca tinha pensado nisso. Ou mesmo que ele tivesse pensado, a forma como você vai entregar, porque obviamente você já vai ter conhecido a linearidade, então você vai se preocupar em entregar tudo muito bonitinho, organizadinho, linear. Meu irmão, o impacto, mesmo que ele já saiba dessa informação, é absurdo, pô. O impacto está garantido, porque você teve o cuidado de entregar tudo linear e 3 respostas importantes para a vida, pô. O que está acontecendo, por que está acontecendo e onde esse impacto será mais severo. Quem vai sofrer mais, pô? Que geralmente no 30 linhas é a população pobre, ou população periférica, ou população preta. Aí para grupos sociais, mulher, criança, idoso. E contemplando outras temáticas do Enem, indígenas, quilombolas, que são minorias até étnicas, né? Então vale a pena ficar atento sobre isso, tá? Grupos vulneráveis, grupos marginalizados, historicamente marginalizados, vão sofrer sempre mais. E dentro de um debate sobre cidade, nós temos sempre preto, pobre e periférico. Lembrando que se você não falou sobre racismo, não vale a pena falar sobre pretos. Você fala só sobre pobres e periféricos, no contexto de cidade. Tá, então o que acontece não é mera tese, entregue sempre mais, é contexto. O que acontece é contexto. É contexto. Aí se liga. Muitas vezes o contexto é o próprio repertório. Então anota isso, por favor. Observação. Observation. Às vezes, vírgula, o próprio repertório, ou o repertório serve como resposta a essa pergunta. E hoje eu vou usar exatamente isso com vocês. Eu vou usar um repertório que serve como resposta da pergunta o que acontece. Por quê? Eu não quero gastar tempo, pô. Samuel, pensa comigo. Para que eu vou gastar tempo pensando o que acontece e repertório, se o próprio repertório já consegue me dizer o que acontece? Eu vou aproveitar, pô. Sempre aproveitarei o repertório, principalmente quando ele é extenso. Repertório histórico, repertório teórico, filosófico, que traz mais ideias, é um pouco mais complexo, eu vou aproveitar. Geográfico também dá, meu irmão. No final das contas, uma teoria bem utilizada, ela já responde ao que acontece. Por que acontece? É o básico, toda vez a gente tem que responder isso, vocês já estão carecas de saber por que acontece. Aí o mais óbvio é justamente as respostas explicativas. Então, você vai usar explicações mesmo, tá? Com explicativas, conectivos explicativos, orações explicativas. Mas você também pode apostar nos contrastes. Contraste, consequência. Eu quero que você me explique, não só com explicações, que você me dê informações que me fazem entender. Ou seja, você está explicando. A gente tem uma tendência a achar que a gente só explica com explicação. Não, às vezes um exemplo explica melhor do que qualquer outra coisa. Às vezes uma consequência explica melhor do que qualquer outra coisa. Alguém pergunta, por que fazer 30 linhas? Aí você responde logo, porque você vai conquistar nota 1000. Tipo, acabou-se, velho. Você entregou o resultado, tá ligado? Você explicou, beleza, mas você entregou um resultado. Aí não importa mais muita outra coisa. Você já foi direto ao ponto. Pro! Aí é uma explicação, beleza. Mas e se eu desse, por exemplo, um exemplo? Um exemplo do porquê eu acho que você deve fazer o 30 linhas é que as aulas dele são muito didáticas. Ele usa muitos exemplos, ele exagera nos exemplos, inclusive. Aí você fala, pô, eu adoro exemplo. Tá aí, me convenceu. Não pense apenas em explicação como explicação.
Qualquer informação explica. Qualquer forma de explicação explica. Às vezes é uma adição. Pensa comigo. Às vezes é uma adição. Então, não se prenda a esse aqui. Esse é top, esse é incrível. Tem que ter, tá bom? Explicações tem que ter. Então, tem que ter. Mas não esqueça dos outros. Principalmente contraste e consequência. E quem sofre mais? Pô, essa pergunta é nossa queridinha, velho. A gente ama responder essa pergunta. Porque realmente, no Brasil, todo mundo sofre, mas alguém sempre vai sofrer mais. E a gente sempre vai para grupos vulneráveis. Pretos, pobres, periféricos, são os mais marginalizados historicamente e para os nossos argumentos, no geral, são os que sofrem mais. Porque a gente fala muito sobre cidade, entendeu? Então, como a gente usa muito o eixo cidade para as nossas análises, acaba sendo esses três mesmo. Mas tem idoso, criança, mulheres. Quando eu falo vulneráveis, é vulneráveis em vários sentidos. Pode ser culturalmente falando, socialmente falando, economicamente falando, citadinamente falando, ou seja, com relação ao uso da cidade. Pode ser educacionalmente falando, digitalmente. Por exemplo, se o tema fosse segregação digital, aqui seria muito pobres e idoso, concorda? Pra caralho. Os mais vulneráveis aqui são pobres e idosos. Por quê? Pobres não têm dinheiro para pagar pela internet, por exemplo, então não tem acesso ao mundo digital. E idosos, por quê? É uma questão geracional. Muitos idosos não estão acostumados com esse frenesi de revolução digital. O tempo todo uma novidade, o tempo todo tem que se adequar. Pô, tem idoso que não usa tecnologia. E pensa no idoso pobre, por exemplo, piora ainda mais a situação. Entendeu a lógica dos grupos vulneráveis? Sempre alguém vai sofrer mais. Só basta que você cavuque um pouquinho, que você bote a mão na terra e saia mexendo nela para descobrir as minhoquinhas, meu irmão, os probleminha pequenos, tá ligado? Porque eles são grandes no geral. Só que a gente não está enxergando, porque estão lá embaixo. Meu irmão, mete a mão na terra e acha essas minhoquinhas. Porque numa dessa que você coloca o idoso e o pobre como um problema, tá? No sentido de que eles sofrem mais, e você junta o idoso pobre, puta merda, você ganha aí tanto a questão de um grupo específico vulnerável, quanto um debate sobre desigualdade social, velho. Você vai juntar os dois lados da melhor porrada possível, pô. Contexto social e um grupo específico. Mas existem vários, tá? Tem indígenas, quilombolas. O que importa para a gente não é tanto a lista que eu dou para vocês, mas o que faz sentido. Por exemplo, num tema sobre pobreza menstrual. Pobreza menstrual tem mais a ver com pessoas que menstruam. E das pessoas que menstruam, mais comum, mulheres. De mulheres, quem sofre mais? Adolescente, porra. Claro, adolescente, que é mais vulnerável, porra. Então eu tenho o grupo mulher e mulher adolescente. Aí eu já estou entrando num grupo super, ultra, hiper específico. Muito mais interessante, por quê? Porque aí, se é mulher adolescente, eu posso envolver a questão educacional. Ou olha a porrada que me vem só por ter escolhido bem o grupo que vai sofrer mais, entendeu? Isso é foda, pô. Muda completamente, talvez, a sua argumentação. Ou esclarece mais a sua argumentação. Pronto. Já expliquei o que é a técnica OPQ. Que, inclusive, está ficando bem famosinha no Instagram, no Twitter e no TikTok. E o pessoal não está falando de mim, não, tá? O pessoal não cita o 30 linhas, não. Usa a técnica e dane-se. Nenhuma referência ao 30 para agradecer nem nada. Se você encontrar alguém falando da técnica OPQ nas redes sociais, me marca para eu botar lá umas palminhas.
clap, clap, parabéns, e dizer assim, tipo, porra, que bom que a nossa técnica está servindo para você, fico muito feliz, entendeu? Pô, custa nada falar, né, velho? Demora pra gente pensar essas coisas, pô. Isso aqui não é nada extraordinário. Acho que a minha explicação sobre a técnica é mais legal do que a própria técnica, entendeu? Porque sem a explicação, ficam só perguntas, entendeu? Vamos então ao exemplo. Exemplo na prática. Exemplo na prática, bora. Eu tenho que responder o que acontece, por que acontece e quem sofre mais, não é isso? Então bora. Tema. Vamos botar o tema da fome. Tema, o assunto é fome. Fome no Brasil. Primeira pergunta, o que acontece, não é? O que acontece? Aí eu vou e uso o repertório com Josué de Castro. Josué de Castro. Qual é a ideia dele? Lembrando, isso aqui não é o texto, isso aqui é só eu organizando o meu texto, tá? O que o Josué de Castro fala? Geógrafo brasileiro, tá? Ele fala que não faltam alimentos. Não faltam alimentos. Falta. Ah, não. O que falta. Não precisa seguir minha frase, não, tá? O que falta é distribuição dos recursos e reforma agrária. Olha a ideia dele, então. Para o Josué de Castro, o problema não é alimento em si. Comida a gente tem, velho. Ó, comida a gente tem. Tanto é que a gente desperdiça. Não faltam alimentos, tanto é que a gente desperdiça. E o tema do desperdício de alimentos está nesse livro, tá? Está no livro 5. O que falta é distribuição dos recursos. Quando ele fala recursos, aqui eu posso entender como recursos financeiros, recursos em geral, tecnológicos, para, por exemplo, saber plantar a própria comida. Por exemplo, você saber plantar um inhame, macaxeira, frutas, enfim, pede, não sei o que lá. E reforma agrária. Aí vai para a questão mais social e econômica. Se ligou? Distribuição dos recursos, no caso também alimentos, ou reforma agrária. Essa resposta já está no próprio repertório. Eu não vou criar um tópico frasal mais um repertório. Eu já vou direto. Pum! Nessa perspectiva, vale destacar o pensamento do geógrafo brasileiro Josué de Castro, quando ele afirma que não faltam alimentos, o que falta é distribuição dos recursos e reforma agrária. Ponto. Todo mundo já sabe o que está acontecendo. Agora, por que acontece? Por que acontece? Uma das respostas poderia ser falta de vontade política. Falta de vontade política. Aí eu vou e complemento. Olha, saindo de falta de vontade política, eu vou para outra informação. Governantes não veem benefícios, políticos na reforma agrária ou na distribuição dos recursos.
ou na distribuição dos recursos. Aí eu continuo, saindo daqui, presta atenção no que eu estou fazendo. Eu estou juntando a técnica OPQ com a técnica da linearidade. Cada informação vai deixar lugar a outra e uma outra que se conecta muito bem à anterior e com a próxima. Eu saí de vontade política, falei que os governantes não veem benefícios políticos e agora eu vou para o próximo desdobramento. Estou explicando por que acontece isso, não estou? Beleza. Estou usando então a técnica OPQ como norte da resposta, por que acontece, mas dentro dessa ideia do porquê acontece eu estou usando linearidade. Eles não se preocupam, ou seja, existe falta de vontade política e eles não veem benefícios por uma questão extremamente capitalista e egoísta. Concorda? O contexto é de visão capitalista, pode falar. Visão capitalista e egoísmo. Visão capitalista e egoísmo. Por quê? Visão capitalista e egoísmo. Eu não quero distribuir os recursos, porque provavelmente esses recursos são pagos, então eu gerarei menos retorno financeiro aos mercados, que ganham com esse lucro, e lembrando que o Estado brasileiro ganha, por tabela, com os lucros do mercado. E egoísmo, porque eu não vejo benefício. Eu não vejo benefício, então não vou fazer. Se eu visse benefício, eu faria. Como eu não vejo, eu não faço. Egoísmo do caralho. Gente passando fome. Tá vendo que eu expliquei? Ó, com duas perguntas. Duas perguntas eu já convenci você. Mas a estratégia foi qual? Eu vou usar o repertório já como resposta do que acontece. Quando eu começar o porquê acontece, é porrada com 3 desdobramentos super interligados que vão marcar essa linearidade. Beleza? Então, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B e aqui eu tenho C. E, por último, o quarto desdobramento, lembrando que eu estou pedindo para vocês sempre A, B, C, D, mais repertório. 4 desdobramentos, mais o repertório. Não tem repertório, bota 5 desdobramentos, tá bom? No caso aqui, a gente já tem Josué de Castro, então 4. Terceiro e último. Quem sofre mais? Aí eu não chego logo assim e começo. Ah, quem sofre mais são... Não, não é de cara que você começa. Tu constrói linguisticamente, estruturalmente, a resposta de quem sofre mais. Tu não vai começar só com... Por exemplo, a consequência é que idosos sofrem mais. Não, pô, não. Construa, pô, faça o charme, entendeu? Por exemplo, aqui, qual seria o meu charme? Eu diria que essa falta de vontade política em não distribuir os recursos, em não fazer reforma agrária, em ser egoísta, em não pensar nos grupos vulneráveis, fere a dignidade de cidadãos. Então, eu vou dizer assim, ó, esse cenário nefasto, posso colocar nefasto, se ligou? Eu posso colocar também egoísta, esse cenário egoísta, esse cenário irresponsável, esse cenário capitalista, esse cenário, enfim, eu posso pensar adjetivos. E teremos aulas sobre adjetivos, tá? Então não se preocupem, teremos aulas sobre adjetivos e é uma aula foda, que vai ajudar a alavancar a tua competência 3. Temos 2 técnicas incríveis que eu estou ensinando hoje para você já botar em prática. E ainda vai ter mais uma terceira que é só sobre o uso de adjetivos e advérbios. Então fiquem ligados. Esse cenário nefasto fere a dignidade de cidadãos. Ó, prestou atenção nessa preparação? Fere a dignidade de cidadãos. Aí eu pergunto, aí a questão que fica é, quais cidadãos?
Você preparou para entregar o grupo que mais sofre. Se ligou? Tu prepara o cenário para a resposta. Esses cidadãos são quais? Idosos e crianças. Por que idosos e crianças? Porque são mais vulneráveis. Grupos vulneráveis. Deixa de alimentar um idoso, por exemplo, para ver a bagaceira. Deixa de alimentar uma criança, por exemplo. São grupos vulneráveis quando a gente trata de alimentação, de fome, de insegurança alimentar. São grupos mais vulneráveis. Inclusive, você poderia... Não, tá bom, tá de boa. Essa ideia da vulnerabilidade, da insensibilidade dos políticos, você pode reforçar aqui, tá? Insensibilidade. Sabe por quê? Presta atenção, viu? Essa ideia de insensibilidade ligada ao capitalismo e ao egoísmo é legal porque vai me dar um adjetivo melhor aqui. Esse cenário insensível, ó, tá vendo? Esse cenário insensível fere a dignidade de cidadãos. Insensível é melhor do que nefasto. Aí esse cenário insensível fere a dignidade de cidadãos. Sobretudo, ou principalmente, idosos e crianças, pois são grupos mais vulneráveis no que se refere à fome no Brasil. Pronto. Não estou dizendo que é super fácil, meu Deus, estava já pronto, isso aí eu nunca vi na minha vida. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma técnica que funciona, que se você botar em prática, semana após semana, batalha, entendeu? Semana após semana, vai mexendo aqui, mexendo ali. Uma hora o corretor vai dizer, porra, agora foi. Aí ele vai dizer, 203. Mas até chegar lá, tu tem que seguir a risca técnica, entendeu? Parta do seguinte princípio, você não tem técnica nenhuma na cabeça. Tenta usar que eu estou entregando. Vai usar primeiro a técnica de linearidade, vai entender muito bem ela, porque quando você for para a técnica OPQ, você vai ter que usar a técnica da linearidade dentro dela, beleza? Ficam aí então duas técnicas para vocês, todas com exemplos, já num nível bom de aplicação. Todos esses exemplos foram testados com amigos meus. Toda vez que eu testo uma técnica, que eu crio ou penso uma técnica, eu passo essa informação para alguns colegas meus, tá ligado? E aí eles me dizem, pô, Bruninho, esse exemplo aqui ficou foda. Me convenceria fácil no Enem. Por exemplo, esse aqui, o exemplo da técnica OPQ, eu mandei o texto completo para um amigo meu da Bahia. E o bicho é chato pra caralho. Ele falou, velho, essa argumentação para mim tá impecável. Aí eu falei, pô, então a técnica funciona. A outra técnica da linearidade eu mandei para um amigo meu de Porto Alegre. Eu falei, velho, o que tu acha dessa ideia de linearidade, papapá, escrever esse parágrafo aqui? Pô, mandei para ele. Ele falou, velho, para mim faz todo sentido do mundo. Prefiro até que seja uma argumentação mais simples em conteúdo, mas muito mais clara no projeto e sem deixar buraco. Eu falei, velho, a gente pensa muito parecido, então é isso. Duas técnicas de argumentação, bora nas cabeças, vá B agora, 203. Fechado, meus amores? Tamo junto, viu? Tamo junto. Qualquer dúvida, manda para mim no WhatsApp ou lá no direct do Instagram, onde você conseguir a resposta primeiro, tá? Valeu. Beijo, beijo.